Eu sempre tive muita liberdade, né, e afinidade com o corpo. Eu sou de uma descendência indígena, né, e meus pais sempre cristãos, né, e nós tínhamos muita liberdade, né, tanto em casa quanto na igreja, de expressar o corpo. Eu fui aquela criança que brincou na rua muito, né, brincava, eu era criança, era menina de rua. Então, eu acho que tudo isso vai dando a nós criatividade e leveza para esse corpo. Então, como eu comentei, eu acho que é extremamente importante assim falar desse pertencimento. E aí, Júlia, eu retomo só uma questão, né, de como que é pertencer ao corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, que me chamou muito a atenção, né, esse corpo. E quando a gente vai estudando a questão própria da teologia, da questão, né, dos textos bíblicos, a gente vai vendo a semelhança do corpo e da igreja, e como tem versículos que falam, né? E eu gostaria de começar essa reflexão minha aqui, quando foi que eu tomei conta de que tudo bem, era uma liberdade, tinha uma infância boa, eu tinha essa condição de fazer, mas se os meus olhos não forem bons, né? E essa palavra de Jesus chamou a minha atenção para que eu começasse a pensar um pouco melhor no que de fato eu poderia repercutir ou não, para dentro de mim e para fora. Então, eu gostaria de pensar isso, né? Em Mateus 6:22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? E eu pensei, lógico, né, durante o decorrer da minha vida, que muitas vezes, sim, nós estamos em trevas e temos, nosso corpo sente. Né? E lá desde a minha graduação, há mais de 30 anos atrás, eu comecei a pensar nesses efeitos das trevas que existem dentro de mim, né? Pela minha história ou por a história que eu venho constituindo. E a dança, né? Quando eu tomei consciência de que eu podia dançar a minha história e ressignificar a minha história, foi um grande encontro, né? Que eu pudesse trazer luz a essa história minha, conforme a orientação aqui que Jesus dá, e esse texto de Mateus 6, ele vem seguido, né, das bem-aventuranças, né? E eu acho que é tão lindo quando a gente se sente bem-aventurado, né? Mas é necessário uma busca, e é necessário uma intenção, né? Que eu acho que a dança foi me convidando para isso, e resultou, então, numa dissertação minha de mestrado, que é a história, né? Estou sendo muito acadêmica, viu, gente? Me ajudem nisso, porque eu estou no meio de um doutorado. Eu fui procurar minhas palavras-chave para essa tarde, né? Uma delas era essa, né? A questão da história. Eu posso recontar a minha história através do meu corpo, pode rever uma história minha, e eu posso ajudar as pessoas a contarem histórias delas através da dança, né? Era uma questão minha. Então, eu acho que foi isso, né? A dissertação veio me trazer, e o título da minha dissertação é A Dança Circular Sagrada, uma história de amor, porque eu acho que esse Jesus vai falando para nós, né? Ele vai dando possibilidade para a gente trazer a luz que nós precisamos. Enfim, eu acho que nesse primeiro momento eu queria dizer que dançar é escrever a história com os pés, né? É um conceito do Chartier, e eu acho que cabe muito quando a gente pensa que nós podemos pertencer a uma roda de dança, ressignificando nossa história, trazendo a presença para esse corpo. Nessa dissertação, eu só queria deixar só mais uma reflexão, que é um capítulo da minha dissertação, que diz assim: a dança circular sagrada e o corpo que a pratica. Então, quando se pratica com disciplina, né, essa dança circular sagrada, que eu quero falar um pouquinho dela, um pouco mais, de algumas maneiras, mas tem uma frase que eu gosto muito da do Osteto, que é uma pedagoga de Campinas. Ela diz assim: essa dança, ela desaloja a razão, perturba a ordem do discurso, pois solicita outras dimensões do ser, o corpo inteiro, o espírito e a alma. Então, aqui entra também já um outro conceito que eu quero pensar, que é a psicossomática nossa,
né? Esse corpo que é convidado para dançar, precisa dançar, reconstruindo uma própria história, escrevendo com os pés. Então, um pouquinho disso, a minha ideia hoje aqui para falar sobre esse meu corpo e esse reencontro.